eu acho que não vai dar para gravar mais não. Começou agora, sim, do zero. Aí nós podemos reiniciar novamente aqui. Ela automaticamente aqui é um problema, meu. O meu estúdio aqui, como eu falei, para mim pregar a palavra, para me ensinar a palavra aqui é muito dificultoso, porque eu uso um celular, né? Não é um iPhone, né? Que tem milhões de aplicativo, né, de coisas mais arrojadas, né? Então é assim mesmo, mas tá bom. O que eu puder fazer aqui eu vou fazer, mas que eu vou falar a palavra de Deus para vocês, eu vou. Então vamos ver lá em primeira epístola de João, primeira carta de João, no capítulo de número 5, né? Primeira João, 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Né? Se pedirmos alguma coisa, né? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Né? Então, se sabemos, aí vai continuar aqui para frente, que ele nos ouve, né? Glórias a Deus por isso, né? Então, sabendo que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vier pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, ore, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecados que é para a morte e pecados que não são para a morte. Né? Como assim? Tudo não é pecado? Né? Tudo não é pecado? É sim pecado, mas há pecado que com a oração, né, a pessoa confessando esse pecado diante de Deus ali com a oração, essa pessoa será livre da condenação eterna. E só existe um pecado que, segundo a palavra do Senhor, né, é para a morte, né, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso daí é uma das coisas que as pessoas muitas das vezes confundem, né? Com relação ao que o Senhor Jesus falou a respeito de o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem igrejas por aí, tem algumas doutrinas que ficam colocando alguns tipos de ensinamento errado, né? Para fazer as pessoas, né? Seguirem as suas doutrinas. No caso, adultério, alguns tipos de coisas, diz que isso aí é pecado para a morte. Nunca que isso está escrito como é pecado de morte. O pecado de morte é a blasfêmia do Espírito Santo. Jesus deixou bem claro. No momento que você está usando da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, né? Nós temos duas passagens aí da Bíblia, né? Lá em Atos dos Apóstolos, né? Paulo, quando estava pregando ali para aquele proconsul Sérgio Paulo, né? Que é aquele Barrabás lá, né? Bar Jesus, né? Se colocou adiante lá e Paulo falava do amor de Deus, estava falando de Jesus Cristo, e o cara entrava no meio da conversa lá e interrogava e atrapalhava o que Paulo estava falando. E Paulo olhando para ele, o que ele falou mesmo? Ó filho do diabo, filho de Satanás, até quando não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Né? Eis que tu ficarás cego. Na mesma hora, né, o homem lá ficou cego, né? E o Senhor Jesus também, quando ele falou da blasfêmia do Espírito Santo, o que ele estava fazendo? Ele estava pregando a palavra, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, né, os leprosos e todo tipo de coisa. Aí chegou os judeus, os escribas e os fariseus, né, que eram os entendidão da lei da época, né, que queria ser os mestres de tudo, mas simplesmente era como o Senhor Jesus disse, sepulcro caiado, né? Era um sepulcro que estava todo bonito, ordenado pelo lado de fora, calhadinho, as suas paredes, tudo linda, mas lá dentro, o que tinha lá dentro? Carniça, podridão, né? Lá dentro estava o cadáver, né, do morto, lá dentro do sepulcro, né? E assim que é, esses obreiros
fraudulentos, mentirosos que estão aí pregando a palavra de Deus, enganando as pessoas, né? Fazendo isso por dinheiro. O apóstolo Paulo diz em suas pregações, né, que uns prega Cristo, né, por amor, mas outros prega por inveja, por contenda. Né? Nós estamos vendo um segmento de pessoas aí que tem usado o nome de Deus ultimamente para andar por aí, fazendo desfile para tudo quanto é lado aí no Brasil aí, e tem uma casta de crentes sem vergonha aí, Deus que me perdoe falar esse tipo de coisa, tem que falar mesmo, como João Batista falou, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura de Deus? E eu também posso dizer a mesma coisa, raça de víbora, raça de gente intolerante, de ignorantes. Vocês não estão vendo que vocês vão ficar aqui para ser destruídos pelo anticristo? Mas é assim que vocês querem mesmo, né? É seguir a mentira. Buscai a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que o Senhor Jesus nos falou em sua palavra, né? Glórias a Deus. Então vamos ver aqui mais algumas coisinhas, né? A respeito disso daqui, já estarei encerrando também, né? Se essas condicionantes, né, permanecer, aí pedireis, tudo vos será feito. A palavra de Deus produz em nós a fé, que já lemos lá em Romano, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nossas petições devem ser feitas segundo a vontade de Deus, né? Porque lá em João, que eu acabei de ler agora, que se nós sabemos que Ele nos ouve, né? E que devemos pedir a Ele, né? Se permanecermos nele, né? Então, a palavra de Deus é esta aí. E dos maiores sábios, a vontade de Deus é a sua palavra. Uma das revelações que devemos estudar. A Bíblia está no caráter de quem a lê e na formação que ela faz dos cristãos, né? Os outros livros por aí não criam padrões de pessoas de caráter e de sabedoria e de entendimento e das coisas de Deus como a Bíblia Sagrada. Nós vemos, queridos e amados, né, quando eu estava fazendo meus estudos, né, circular, né, na escola lá, a respeito de filosofia, né, começava a ler a respeito dos filósofos, daquelas pessoas, né, que existia ali na época lá do Império Romano, bem antes, né, os gregos lá, né, a época de Atenas lá, que era a principal capital lá dos gregos, né, a cidade principal, né, que era Atenas lá, e existia lá aquelas escolas filosóficas lá, né, do Sócrates, Platão e enfim todos os outros, né, e existia uma classe de pessoas lá no meio deles lá que era os sofistas, né, os sofistas, eles eram uma classe de pessoas que era ensinado, em primeiro lugar, tinha que ser belo, né, tinha que ser alto, bonito, belo, né, e inteligente, né? Uma pessoa que pudesse chamar a atenção, chegasse assim diante da sociedade, né? Com a aparência né? Aquele rapazão grandão, bonitão, que chamava a atenção. Era esses que para eles, né, os sofistas, eram os intelectuais, eram as pessoas que deveriam estar no poder comandando. Né? E outra coisa que eles faziam, a mentira era o principal ato deles. Diz que aqueles que conseguissem mentir mais e convencer as pessoas através da mentira, esse que era o dom principal dos sofistas. Dos filósofos, era dom gratuito, era verdadeiramente coroado, e aquele que conseguisse mentir mais e convencer através da sua mentira, né, as pessoas, esse era quem era verdadeiramente o verdadeiro cidadão, o verdadeiro, né, patriota, o verdadeiro benfeitor da nação, né, o mentiroso.
né? E nós vemos que as pessoas adoram a mentira, né? Porque hoje em dia nós vemos um segmento por aí afora, no mundo inteiro, né? As pessoas mentindo, inventando coisas que não existem e elas são bem aceitas e bem recebidas, né? Pela uma parte da sociedade. Porque essas pessoas, segundo a palavra de Deus, receberam o espírito da dormência para estar dormindo, para não enxergarem a verdade, para não ver o que Deus tem para eles. Deus colocou nele um espírito de profundo sono, para que não veja, para que não escute e para que não ouça tudo aquilo que Deus tem para falar com o seu povo. Porque o Senhor disse que essa geração vai pagar, isto é, já pagaram no tempo, mas quando Jesus falou isso é no final, quando vier realmente a grande tribulação, que você vai ver aí a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Amém? Hoje você pode zombar, você pode criticar, pode fazer o que você quiser. É como diz a palavra. Sabe por que o homem continua pecando? É porque o castigo de Deus não vem na hora, né? Vem depois. Se fosse igual na época lá de Safira e Ananias, lá que chegaram lá no templo lá e na hora que mentiram lá, né? Porque encheu Satanás o vosso coração para mentir ao Espírito Santo. Blá, blá. Caiu morto no chão, né? Bem, não acabou de tirar ele para fora lá, os pés dele estavam saindo, entrou a esposa, mentiu também. É verdade, foi vendido sim por certo preço. Na realidade estava mentindo, estava retendo. E ele disse, por quê? Que não ficaram todo com dinheiro, não precisava trazer. Né? Agora dizer que veio a metade para cá, né? Quando na realidade vocês estão retendo, parte disso aí, para que mentir para o Espírito Santo? Né? E assim que hoje as igrejas estão fazendo por aí. Não morre na hora, né? Porque agora já não é mais aquele tempo, né? Agora o tempo é outro. Mas aguarde, que vocês verão a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Entre os que são cristãos e os que são falso cristão, tá? Em nome de Jesus, eu entrego essa parte da mensagem por hoje e agradeço aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus.